Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, verso de número 15. Filipenses 3, verso 15. Quem achou, diga amém. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar com o telão. Sempre é bom você ter sua Bíblia em mão para poder grifá-la. Não é pecado grifar a sua Bíblia, escrever uma nota embaixo, no rodapé ou na lateral, que Deus fala com você, algo que veio ao seu coração, você pode anotar no rodapé da sua Bíblia e precisa fazer o uso dela. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos. Essa palavra perfeito no original está ligado à maturidade. Se nós fôssemos traduzir, significaria: todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, certo de que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Guia-nos a toda a verdade, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, traz a revelação do trono ao nosso coração e nos faça crescer, amadurecer e glorificar o Teu nome que está acima de todo nome. Amarramos Satanás e todos os seus demônios, a fim de que apenas a palavra do Senhor tenha primazia nessa manhã. Que o abrir e o fechar da nossa boca possa glorificar tão somente o nome do nosso Senhor, pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Hoje eu quero falar sobre a maturidade cristã, que deve ser um alvo, um objetivo a ser perseguido por todo e qualquer cristão que exista na face da terra. Há uma ordem para que a gente cresça, desenvolva. Esse é o processo de Deus para todas as pessoas. E a gente não cresça apenas fisicamente, mas nós precisamos crescer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e também fisicamente. Há um texto na Bíblia onde Paulo deixa claro à igreja de Corinto, capítulo 13, verso 11, ele diz: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à fase adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. É interessante, irmão, saber que ele está escalonando o seu crescimento, tanto físico quanto espiritual. E é muito interessante saber que ele consegue diferenciar as faixas etárias que ele viveu. Na faixa de criança, quando ele era criança, ele pensava como criança e ele agia como criança. Mas chegou um dia que ele cresceu e as coisas de criança, de menino, fala, atitudes, procedimentos, sentimentos ficaram para trás, porque agora ele cresceu, ele desenvolveu, ele se tornou um adulto maduro. E essa palavra maturidade, ela precisa ser muito entendida por mim e por você. O dicionário classifica essa palavra como efeito ou circunstância de uma pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento, maturidade comportamental, mental, emocional, moral e etc. Momento do que se encontra no último estágio do desenvolvimento, evolução. O que isso significa em outras palavras? Nós precisamos evoluir
crescer, chegar nessa fase adulta, atingir essa complexidade de Deus, de maturidade, de poder ver as coisas e entender como elas funcionam para mim e para você. Esse termo maturidade, ele é vastamente trabalhado nas Escrituras. Ser maduro consiste em ter uma vida repleta de frutos cristãos. É isso que nós precisamos começar a querer desenvolver, a criar parâmetros para a nossa vida. Irmãos, você tem parâmetro financeiro. Ano passado você ganhava 5, hoje você ganha 10. A sua vida financeira cresceu, ela desenvolveu, você saiu de 5 para 10. Você tem parâmetro. Um ano anterior ganhava-se 5, agora ganha-se 10. Mas muitas vezes nós não conseguimos estabelecer parâmetros para a nossa vida madura, para a nossa vida de adulto. Algumas pessoas chegam ao ridículo de serem adultas com comportamento de bebês espirituais, de pessoas infantis, emocionalmente infantis. Porém, a Bíblia diz que nós temos que atingir a verdadeira maturidade de varão perfeito, e é essa maturidade que eu e você precisamos começar a desenvolver. Diga, eu preciso desenvolver a minha maturidade. E é claro que para desenvolver essa maturidade, Deus vai permitir que nos aconteçam algumas coisas. Se nós estamos vivos, é claro que nós seremos submetidos algumas nuances que essa vida dispõe. Nós seremos submetidos a algumas circunstâncias para que nós possamos crescer e desenvolver. O salmista disse, irmãos, no capítulo 119, verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. É difícil associar sofrimento com o aprendizado daquilo que Deus tem, mas muitas vezes o amadurecimento vem de algumas provas, não que Deus envia, mas que Ele pode permitir para fazer com que você cresça. Um dia eu ouvi de um pediatra dizendo que crescer dói, irmãos, literalmente crescer dói. Os ossos, quando estão crescendo, esticando, desenvolvendo, dói. É por isso que menino sente dor nas pernas, na coluna, nos ossos, porque está desenvolvendo, está esticando, está crescendo. E muitas vezes, para que eu e você cheguemos a essa estatura de varão perfeito, essa maturidade almejada pela maioria das pessoas, na sua totalidade, muitas vezes nós vamos ter que passar por alguns dissabores, mas isso pode redundar em crescimento pessoal. Muitas circunstâncias vão nos levar a entender por que eu estou passando por determinada situação. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam, digam cooperam. Todas as coisas, inclusive essa que o meu neto passou, inclusive a que eu passei. Irmãos, todas as coisas não é hipérbole, linguagem de exagero. Quando a Bíblia diz todas as coisas têm que cooperar, ela vai ter que melhorar a minha vida e a sua vida. Como crescer, como desenvolver, como atingir maturidade, sem você sair da sua zona de conforto, sem você ser submetido a uma coisa que você usualmente não é submetido. Porém, há uma ideia de Deus, que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. É assim que Deus tem trabalhado comigo e com você. Às vezes a gente pensa que atinge a maturidade espiritual quando nós falamos em línguas, quando nós pulamos, caímos. Irmãos, isso é feito da unção sobre mim e sobre você. Atingir maturidade espiritual, dentre outras coisas que eu considero muito, mas muito importante, dentre elas está
o fruto do Espírito. Quer saber se uma pessoa é experimentada? Quer saber se uma pessoa atingiu o ápice da sua maturidade espiritual? É quando o fruto do Espírito é exercido em sua vida de maneira normal, natural, de acordo com as circunstâncias da vida. E quais são, pastor? O fruto do Espírito: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Diz a Bíblia: contra essas coisas não há lei. Irmãos, mais do que nunca, o fruto do Espírito precisa estar verdadeiramente arraigado, obrigado querido, a minha vida, de maneira visível para mim e para os outros. Irmão, você não consegue sentir amor dentro de você e só por você. Isso precisa ser exalado, isso precisa se tornar visível. É muito bonito ver uma pessoa amorosa, ver uma pessoa generosa, ver uma pessoa fiel. Dentro de tudo que nós estamos sofrendo e vivendo na sociedade, falar de fidelidade que está associado à fé é algo que se torna até um contrassenso hoje em dia. Porém, a Bíblia diz que um dos fatos que vão determinar a minha maturidade espiritual consiste em exercer o fruto do Espírito diariamente. E quais são? O amor. Você tem que amar aqueles a quem Deus colocou do seu lado. Você tem que amar o padeiro, a pessoa que te ajuda na rua, no supermercado. Você precisa demonstrar, exalar. Irmãos, esse negócio, pastor, o cara me amaldiçoou, ele vai receber na mesma moeda. Esse negócio de olho por olho e dente por dente, irmão, era numa época que não existia a graça e o favor de Deus. Hoje não nos resta outra situação a não ser a palavra do nosso Senhor Jesus, quando Ele diz: abençoai e jamais amaldiçoeis quem quer que seja. Mesmo que essa pessoa tenha lhe ofendido, feito mal, você jamais pode contrariar esse princípio deixado pelo próprio Senhor Jesus: abençoe e jamais amaldiçoe. Quer saber se a sua maturidade espiritual está emergente, crescente, desenvolvendo? É quando essas coisas começam a confrontar com você mesmo. Deixa eu criar balizadores para que eu possa aferir o meu crescimento. Irmão, como é que você diz que é maduro sem ter balizador, sem ter algo que possa servir de contraponto em relação ao que você está vivendo? Uma pessoa te xinga e você devolve na sua moeda. Isso mostra que você ainda não atingiu aquela maturidade, aquela perfeição que Deus deseja para os seus filhos. Porém, nós estamos pensando, talvez você esteja pensando no seu lugar: pastor, é extremamente difícil quando uma pessoa te xinga, levanta um falso testemunho a seu respeito e você tem que abençoar. Irmãos, eu não diria que é difícil, eu diria impossível abençoar quem tal coisa comete. Impossível. Porém, nós não estamos falando aqui do homem natural. Eu estou falando daquela pessoa que se deixa trabalhar pelo Espírito de Deus diariamente. No seco, no natural, você jamais conseguirá abençoar uma pessoa que te amaldiçoa, que quer te ver na lona, que quer te ver mal, que quer te ver doente, para você aprender uma ou outra situação. Mas quando nós somos possuídos pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito é capaz e é poderoso para sobrepor a carne. Só pelo Espírito de Deus, Jesus pôde dizer na cruz do Calvário, diante das pessoas que o levaram àquela cruz:
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só uma esposa possuída pelo Espírito Santo, irmãos, e não é baixa autoestima, é possuída pelo Espírito, é capaz de perdoar o seu esposo que a traiu um ano inteiro com uma família paralela, como nós ouvimos aqui da pastora Trina. Um ano ela rodando a mesa na hora das refeições, profetizando: o meu marido vai voltar para casa, meu marido vai voltar para casa. Isso é uma obra sobre-humana. Existem muitos crentes cristãos que são incapazes de acreditar, amados, que isso seja possível. Pastor, uma mulher dessa é besta. Não, irmão, uma mulher dessa é possuída pelo Espírito Santo. Aplaudo o Senhor por isso. Coisa linda saber que Deus tem nos dado isso. Segunda coisa, nós precisamos estar emocionalmente maduros. Viver essa maturidade também nas suas emoções. Eu sempre gosto de citar o exemplo da minha filha. Ela era um pouco instável, desequilibrada emocionalmente. Quando vinha uma responsabilidade maior, ela chorava, ela desesperava. Pai, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Falava, bem olhando para ela, olha para mim. Eu chegava bem pertinho dela, olho no olho, face a face, e falava, olha para mim no meu olho. Fica de pé, Susaninha. E falava com ela: Deus te levantou para esse momento, você é apropriada para isso, controle as suas emoções. E ela chorando, ela respirava fundo: tá bom, papai, eu vou controlar minhas emoções. Hoje ela prega, hoje ela dirige, ela aconselha, e não chora mais no momento que ela não pode chorar. Ela já consegue dominar as suas emoções. Em momento nenhum, depois que eu fiquei doente, ou que o meu netinho passou por isso, nós duvidamos do amor de Deus, do cuidado, da proteção de Deus. Você não pode permitir que as suas emoções controlem a sua boca, irmão. Nesses momentos de dificuldade, suas emoções precisam estar controladas por Deus. A Bíblia diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O profeta Jeremias diz: desesperadamente corrupto é o coração do homem. Quem pode conhecê-lo? É desesperadamente corrupto. Por isso que quando você estiver passando pela prova, por uma situação desconfortável, que te tirou da zona de conforto, não permita que as suas emoções atrapalhem a sua relação com Deus e com as outras pessoas. Um dia, eu conversando com o pastor Ailma, depois de um desses cultos, falei: pastora, às vezes eu tenho uma tendência de ficar excessivamente nervoso antes de determinadas situações. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E ela disse: meu filho, controle suas emoções, você já é um homem maduro. Um exercício simples, prático, que você pode fazer quando começar a observar que as suas emoções estão saindo do controle: vá para um lugar quieto, tranquilo e respire. Respire fundo e solte pelo nariz. Respire pela boca e solte pelo nariz. Você vai permitir que o seu cérebro oxigene. Aí, quando eu tenho esses episódios, eu vou para um lugar. Outro dia eu estava dormindo, acordei de súbito com a falta de ar. A tendência natural era me desesperar. Eu me sentei, fui para a sala para não incomodar minha esposa. Falei: vou praticar o exercício. Me sentei: Senhor, toma conta de mim.
Fui respirando e soltando pelo nariz, respirando e soltando pelo nariz. Daqui a pouco eu senti que a minha pulsação diminuiu e eu senti que aquele nervosismo excessivo saiu da minha vida. Aí eu entrei na oração. Senhor, Tu és o controle da minha vida, Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono do meu coração, do meu sono. E aí comecei a recitar os Salmos de número 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar seguro. E fui repetindo, eu não sei se chegou a 10ª vez, eu acho que na 10ª vez eu já estava dormindo novamente. Nós precisamos, irmãos, colocar as nossas emoções debaixo do controle, diga amém. Você tem que exercer maturidade sobre essas coisas e ensinar os seus filhos a desenvolver esse padrão. Pois é isso que Deus quer, que você vá crescendo e alcançando esse nível de maturidade, de entender as coisas. Meu filho estava numa semana, pai, é muito problema. Eu falei, é a vida. Viver tem esse custo básico, viver traz problema, mas aqueles que conseguem resolver problemas de maneira sadia e tranquila, serão os melhores no futuro. Então você não pode correr desse problema, nem ter medo dele. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Controle-se emocionalmente, respire fundo. Pai, eu não estou conseguindo. Falei, então, aí meu filho já saiu das suas emoções. Eu lá nos Estados Unidos e ele aqui, eu no meio de uma loja, eu falei, põe no Viva a Voz, Janinha. E eu comecei no meio da loja, não quero nem saber quem está do lado. E comecei a fazer batalha espiritual. Satanás, espírito de temor, de terror, que está tentando aterrorizar meu filho, trazer ansiedade, preocupação. Eu te dou uma ordem agora, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu te digo, você não tem poder, ele tem uma filiação, ele é filho do Todo-Poderoso. Você não pode com ele, tampouco comigo. Eu te ordeno, fora! Aí meu filho, pai, está todo mundo olhando. Eu falei, glória a Deus. Os caras falavam inglês, não sabiam nem o que eu estava falando. Acho que ele pensava que estava cantando. E eu na batalha e mandando embora. Daqui a pouco, eu falei, como é que você está? Pai, estou ficando normal. Eu falei, está ficando não. Nós vamos declarar, você está normal. Respira fundo. Veja a presença do Espírito Santo. Como o pastor Ailma ensinou essa semana aqui no Chave Rosa, irmãos, o príncipe da paz não é um espírito, ele é uma pessoa. E meu filho, nessa situação, eu falei para ele, nós vamos invocar agora o príncipe da paz, a pessoa bendita do Senhor para estar entre nós nesse lugar. É ele que vai trazer a paz que nós estamos precisando. Príncipe da paz, se apodere-te de nós agora, em nome de Jesus. Daqui a pouco, você começa a ter controle das suas emoções. Você começa a dominar suas emoções. Meu filho teve um baque, ele me ligou desesperado, chorando, gritando, pai, eu preciso que o senhor venha para cá agora, eu estou desesperado. A médica disse que vai ter que fazer um enxerto, tirar da cabeça dele. Na hora eu falei, para tudo, meu filho. A última palavra é do Senhor dos Senhores. A última palavra vem da boca dele. E o príncipe da paz está aí com você, com Natália e com Levi. Ele vai trazer ordem, onde não existe ordem. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo era sem forma e vazio. O Espírito Santo veio, trouxe forma e injetou vida nas coisas. E eu profetizei, o príncipe da paz vai trazer forma, onde não existe ainda na alma de vocês. Eles se acalmaram. Quando eu cheguei lá, já estava tudo na paz, porque o príncipe da paz, irmãos, completou a sua obra. As nossas emoções precisam estar debaixo do controle de Deus. Pastor, é impossível quando você pensa naturalmente. É impossível quando você pensa com a sua mente humana.
Mas quando você coloca tudo sobre o domínio e o controle do Espírito Santo, tudo é possível. Tudo faz sentido. A palavra de Deus faz sentido. Irmãos, momentos antes de Jesus assumir a cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Desespero, aterrorizado, provocaram gotas de sangue. Imagine a situação emocional de Jesus, sabendo, vou morrer agora. Suou gotas de sangue de desespero. Mas quando ele ora, é por isso que eu digo, meus amados irmãos, a oração, ela é terapêutica. Diga, a oração é terapêutica. Você põe para fora, você expõe a sua dor, a situação que você está vivendo, e aí vem o bálsamo de Deus sobre essas áreas que você acaba de colocar diante dele, e as suas emoções que em outro momento estavam fragilizadas, começam a ser equilibradas. Isso significa maturidade espiritual. Se eu fosse entrar na mesma pilha do meu filho, a gente ia ficar desesperado, ele lá e eu aqui. Mas eu disse, eu cheguei a um nível que Deus quer que eu tenha maturidade. Eu sou pai de uma família. Eu sou avô de um neto que precisa agora encontrar em alguém força, estrutura, condição para dar alguma coisa. E é tão bom quando nós entendemos que Deus permite tudo isso para nos fazer crescer. Isso que você está passando hoje, tem o dedinho de Deus lá, ei, eu te amo, mas isso vai te fazer crescer. Isso vai te ajudar, isso vai promover você, isso vai amadurecer você, isso vai fazer você crescer, mesmo que inicialmente provoque um certo desconforto. Irmão, tudo que é bom, inicialmente traz um desconforto, tudo. Quantos estão amadurecendo? Digam amém. Deixa eu ver, quem está no processo de amadurecimento aqui, levante sua mão. Você está sentindo algum desconforto, mas depois que você passar por isso, você vai entender que precisava ter passado. Como o salmista, foi bom eu ter passado por isso, para que eu aprendesse quem é o Senhor, que o Senhor é o mesmo hoje e cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor provê, que o Senhor abre portas, que o Senhor fecha portas. Eu descobri tudo isso quando? No meio do vale. Estrutura. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. E como ocorre essa maturidade na vida do crente? Primeiro, pelo exercício dos dons e dos ministérios. Você sabe que está amadurecido, pronto ou quase pronto, quando você consegue exercer parte daquilo que Deus deu à igreja para poder suprir as suas necessidades. Irmão, você não está aqui apenas para ser suprido. A maturidade significa, eu tenho que ser suprido, mas eu posso suprir outros também. Essa via de mão dupla, ela precisa acontecer. Quando você começa a suprir outros, significa que você está crescendo espiritualmente, amadurecendo os seus valores. Quando você começa a dar frutos. É interessante, irmãos, que todos os dons e todo fruto não é só para uso pessoal, é para que seja provido à igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, você tem de cura, você tem dom de cura, necessariamente você não tem uma doença e você precisa usar com um terceiro. Uma igreja madura é quando ela consegue exercer esse ministério espontaneamente. Eu recebi, por isso posso repartir. Deus me deu, eu posso dar. Esse é o ciclo, esse é o fluxo
que precisa acontecer na vida das pessoas maduras. Eu tenho, eu reparto. Deus me deu, eu posso dar. Deus me deu, eu posso compartilhar. Segunda coisa, a esposa está dizendo, irmãos, o filho imaturo, ele só quer para si. É meu, me dá. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Quando a pessoa amadurece, ele tem a disposição de servir, de ajudar. Quanto mais ele ajuda, mais disposto ele fica, mais fortalecido ele está. Porque essa é uma das características. Segunda característica, o exercício da verdade e do amor. Irmãos, eu fico impressionado quanto egoísmo tem na igreja do Senhor Jesus. Pessoas olhando só para as suas necessidades, só para o seu umbigo e deixando de olhar para pessoas que têm necessidades maiores do que a sua. Talvez se você olhar um pouco para os outros, você esqueça que tem problemas. E o amor, irmãos, ele predispõe isso. A Bíblia diz que nós temos que amar, independente se nós seremos amados ou não. Pastor, eu amo minha família. Irmão, amar quem te ama é simples, mas não traz resultado efetivo. Nós temos que amar quem nos odeia. Quem fala mal, quem critica, quem não merece. Nós temos que andar a segunda milha com quem não quer andar a primeira. Isso é maturidade. O filho de 18 anos acha que está pronto, acha que é maduro, porque arrumou um emprego de 3, 4 mil reais, agora pode se virar sozinho, diz que vai sair de casa. E você jamais pode entrar na pilha desse menino, fazer coro com ele. Se você for, você não volta por essa porta por onde você está saindo hoje. Aqui só sai uma vez. Olha a atitude de uma pessoa madura. Certa vez a Bíblia diz que havia um homem que tinha 2 filhos. Um dos filhos resolveu pegar parte da sua herança e gastá-la no mundo. Falou, eu quero a parte que é minha, que me cabe. O pai, talvez não muito satisfeito, disse, cabe mesmo, toma a parte que é sua, dá a parte dele. Mas todos os dias vai para o portão esperar o retorno do filho. Até que quando esse filho volta, depois de ter gastado tudo, com prostitutas, com comidas, com hospedagens, volta novamente à casa do pai e volta quebrado, volta humilhado, volta com aprendizado, volta maduro. Não sou digno de ser chamado teu filho, deixa eu trabalhar como se fosse um servo. Sabe o que o pai maduro fez? Jamais, você continua sendo meu filho. Mandou calçar, mandou colocar o anel, mandou matar o melhor boi ou a melhor vaca e disse, hoje tem festa nessa casa, pois aquele que estava perdido foi achado. Glória a Deus, o meu filho voltou. Essa atitude madura, irmão, isso é uma atitude bela de quem entendeu o propósito de Deus, de quem está possuído pelo Espírito Santo, não está com rivalidade, não tem um espírito de vingança dentro de si. Continua sendo meu filho. Ele estava perdido, foi achado. Calça, veste, coloca o melhor anel, vamos dar uma festa. Para aquele cara que se envolveu com prostituta, que gastou tudo que tinha. Quando volta, o pai dá tudo de volta a ele.
Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que tem nos esperado todos os dias à beira do portão, irmão, sem querer saber o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Sabe por quê? Ele nos ama incondicionalmente. Não estabeleça condições para os seus filhos. Meu filho mais novo, na semana de prova: pai, e se eu não for bem na prova? Falei: você continua sendo meu filho e eu continuo te amando. Você não é amado pela nota que você tira. Nós te amamos apesar das notas que você tira. Pai, é isso mesmo? Falei: você não acredita mais em mim? E se eu tirar 0? Falei: você continua sendo meu filho. Se eu reprovar? Falei: você está indo longe, mas você continua sendo meu filho. Tem pressão de todo lado. Eu vou pressionar meu filho? Não quero nem saber. O cara estudou, se dedicou, não conseguiu. Fazer o quê? Fez as provas maravilhosamente bem. Senhor, será que o Senhor me ama? Uma resposta para acalentar o seu coração. Sabe o que Ele te diz hoje? Senhor, eu pequei, eu pisei na bola, eu fraquejei, não orei, não jejuei, não li a Bíblia. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí para mim mesmo. Você é um pai maduro, irmão. Você é um pai maravilhoso que está sempre pronto, apto a poder elevar a sua autoestima e a sua autoimagem. Dos seus pecados eu não me lembro mais, diz o Senhor. Ele não fica alimentando, fomentando essa mágoa, essa coisa ruim que o pecado provoca. Esteve diante dele. Irmão, tudo que um filho precisa não é de tênis, não é de roupa, de PlayStation. Tudo que o filho precisa é de segurança, é de apoio. Aí fora, ninguém está disposto, tão poucos amigos dele, é concorrência para ver quem tira a nota maior. O peso é muito grande, você não pode jogar mais um saco em cima dele. Tire o peso. Eu te amo, você é importante para mim, vai dar certo. E se não der, não tem problema, você é novo. Pais emocionalmente maduros, filhos emocionalmente sadios, é o que Deus quer que a igreja possa caminhar e atingir a estatura de varão perfeito. Feche os seus olhos. Quero continuar essa mensagem no próximo domingo pela manhã. Maturidade. Chegou uma hora que gritaria não funciona mais, que surra não funciona mais, que briga não funciona mais. Alguém tem que chegar com meio tom de voz, dizer: assim como Deus fez comigo, eu quero fazer com você. Eu te amo com amor eterno. Você significa para mim porque é meu filho, não é porque tem uma nota boa, porque passou nesse concurso ou naquela prova. Eu te amo porque você é meu filho. Com amor eterno eu te amei. E Deus sabe o significado dessa palavra eterno, do que isso pode gerar em uma pessoa. Deus precisa que nós cresçamos, deixemos as coisas de menino para trás, aqueles mimimi, aquelas falas, aquelas dores, precisam ficar para trás, irmãos. Nós precisamos crescer. E se a dor ainda te incomoda, Senhor, o que Tu queres me ensinar? O que o Senhor deseja com o meu crescimento, passando por isso? Mais uma vez eu entendi que na família precisa de alguém muito maduro para poder acalmar a tempestade.
acalmar o sofrimento, acalentar os necessitados. Jesus representa esse exemplo de maturidade das nossas vidas, irmãos. E o mais incrível é que Ele deseja que a gente cresça, que a gente amadureça, se torne varones perfeitos, maduros. Como Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como um menino, pensava como um menino. Você cresceu, seus pensamentos precisam melhorar, precisam mudar, precisam amadurecer. Você precisa trocar isso. Você não pode deixar mais que a dor da infância atinja você ao ponto de mudar a sua atitude, de transtornar o seu presente. A maturidade precisa ser buscada, desenvolvida, porque nossas vidas emocionais precisam entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero declarar que o príncipe da paz está com você todos os dias da sua vida, em toda e qualquer situação. Essa pessoa bendita está do seu lado todo santo dia, porque a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que bom é contar com essa paz, com essa segurança, com essa serenidade. A alma serena, diz a Bíblia, é a vida do corpo. A alma que goza paz tem vida. E eu quero declarar que a alma serena vai tomar conta da sua vida a partir de hoje. Essa quietude, esse príncipe da paz vai dominar você por dentro e por fora. Até sua maneira de falar, suas atitudes vão mudar em nome do Senhor Jesus. Quando você tentar alterar o seu tom de voz, você vai se lembrar: eu estou crescendo emocionalmente, estou amadurecendo e não posso fazer coisas que eu fazia de 10 anos atrás. A maturidade está querendo me alcançar.